Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Eu não sei se eu devo fazer a minha abertura tradicional alegre, porque nós estamos num local literalmente muito tenso. Nós estamos agora no Vale de Geena, o Vale do Inferno. Ele tem muitos nomes, pessoal, ele é conhecido na Bíblia também como o Vale da Maldição. Em hebraico a gente conhece como Gei Ben Hinnom, o Vale do Filho de Hinnom, quer dizer, ele tem muitos nomes, mas a gente quer mostrar esse local. A gente tem um vídeo aqui no canal mostrando, mas eu queria mostrar para vocês ao vivo como esse local aqui é de noite. Vocês podem ver, pessoal, quando eu virar a câmera vocês vão começar a ver. A gente trouxe iluminação também para cá, mas a gente quer mostrar para vocês como é o Vale do Inferno de noite, ao vivo. Eu acabei de começar a live, agora começar aqui a tocar os sinos do nosso lado. Mas antes de tudo, pessoal, deixa eu virar para vocês verem um pouco desse local. Então, pessoal, vocês estão vendo agora um local que praticamente a gente nunca mostra aqui em Jerusalém. Esse aqui é o Vale do Inferno. Sirley, é ao vivo sim. Eu quero que a primeira coisa vocês me digam se vocês estão ouvindo. Então, me digam se vocês estão ouvindo ou não. Aqui. Shalom, Ivana, Luana, shalom. Então, só para responder a primeira pergunta, que horas são aqui? Agora são as 6 da tarde aqui em Jerusalém. E a gente mudou para o horário de inverno, agora são 5 horas de diferença do horário de Brasília a Jerusalém. E por isso agora está escurecendo cedo, escureceu agora há pouco. Deixa eu mostrar para vocês o céu, como é que ele está. Então vocês estão vendo, escureceu. Tem inclusive algumas estrelas, ó. Tem aqui uma estrela que saiu já. E o que a gente vai fazer juntos agora é uma caminhada pelo Vale do Inferno. Ai, deixa eu aqui escalar as pedras para passar para o outro lado. Opa! Então, eu tava pensando que local eu gostaria de fazer live com vocês. E esse realmente é um local que eu acho muito significativo. E então aqui, olha, eu tô hoje com meu pai também. Hoje eu sou o... Ele tá aqui com a iluminação. Deixa eu tirar a iluminação, ó. Dá shalom pro pessoal. Shalom, pessoal, tudo bem? Então aqui, pessoal, ó, a única maneira realmente de ver aqui de noite, vamos virar para vocês a câmera para vocês verem o local. E eu vou começar para explicar para vocês. Deixa que eu levo. Eu vou começar a explicar para vocês o que é esse local, o que a gente está vendo, por que ele é chamado o Vale do Inferno. O nome Vale do Inferno, pessoal, ele vem desde os tempos bíblicos. Em hebraico, Gei Ben Hinnom, daí surge a palavra Geena. E o que acontecia aqui, pessoal, era o mais terrível que uma pessoa pode imaginar. Eu posso falar isso também porque eu sou mãe. Pessoal, aqui era o local, justamente nesse vale, era o local onde se faziam sacrifícios pro deus Moloque, um deus pagão. E que tipo de sacrifício, pessoal? Que tipos de sacrifícios? Ó, tu fica na minha frente, tu ilumina pra cá daí. A gente vai se ajustando, pessoal. Que tipos de sacrifícios Moloque... Ai, tá. Eu tô parecendo um fantasma, gente. Que tipos de sacrifícios o deus Moloque era feito para ele? Eu vou dizer que ele pedia, porque deuses falsos não pedem nada. Mas que tipos de sacrifícios eram feitos para Moloque? Quem sabe, pessoal, comenta aqui. Que tipos de sacrifícios eram feitos para Moloque? Vamos lá, eu estou esperando aqui. Aqui eu já vi o pessoal começando a comentar, quer dizer, aqui eram feitos sacrifícios de crianças para o deus Moloque.
Esse local reúne tudo que é de pior em Jerusalém. Então tem muitas coisas maravilhosas que a gente gosta de mostrar para vocês aqui no canal, mas também tem coisas terríveis que aconteceram aqui ao longo da história. E por isso é uma das coisas que a gente vai fazer hoje. Então, sacrifícios de crianças eram feitos aqui. A gente tem aqui histórias ligadas a Judas, a condenação de Jesus. A gente tem aqui muitas coisas que desagradam a Deus que foram feitas aqui. Então, a gente vai falar sobre elas hoje. E uma coisa eu acho interessante quando a gente chega aqui, pessoal, eu sei que parece que nós estamos assim numa floresta, no meio do nada. Isso aqui é no meio de Jerusalém. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo o que está aqui na nossa frente? Isso aqui, pessoal, é o início da cidade velha de Jerusalém. Aqui em cima é o Monte Sião. Quer dizer, aqui está sepultado o rei Davi. Aqui em cima é o cenáculo, local da última ceia. Quer dizer, aqui começa toda a parte bíblica de Jerusalém, toda a parte, se pode dizer, bíblica e boa, na realidade, a parte positiva das histórias de Jerusalém, estão logo aqui em cima. E, ao mesmo tempo, a gente está aqui, então, de um lado a gente tem a cidade velha de Jerusalém, histórias bíblicas, do outro lado aqui a gente tem a cidade moderna de Jerusalém. Então, não é que a gente está no meio do nada, pessoal, a gente está no meio de Jerusalém. E, ainda assim, no meio de Jerusalém tem uma zona aqui completamente vazia. Vocês podem ver que tem luzes vermelhas lá no fundo, é para lá que a gente está indo. Então, aqui, há 3.000 anos atrás, tinha uma estátua de Moloque, desse deus pagão, e crianças eram trazidas aqui e eram sacrificadas. E também a maneira que o sacrifício era feita era uma maneira muito terrível. As crianças eram literalmente queimadas vivas. Então aqui se ouviam gritos de criança, assim, com certeza é um local aterrorizador. Se eu estou um pouco de medo de estar aqui hoje, pessoal, eu tenho certeza que há 3.000 anos atrás esse local era ainda mais terrível. E se ouviam os gritos das crianças aqui, e para disfarçar esses gritos se tocavam tambores. Então posso dizer que eu estou feliz de estar aqui no dia de hoje e estar silencioso, quer dizer, a gente não ouve gritos, a gente não ouve tambores, mas essa história aconteceu realmente aqui nesse vale. E quem trouxe essas práticas para cá eram os povos pagãos, conhecidos como povos cananeus. Olha agora, pessoal, a gente está vendo aqui claramente onde a gente está caminhando agora. Aqui o José disse, direto no metal quente na brasa, exatamente, quer dizer, as crianças eram uma estátua de Moloque, que ela se colocava fogo nela, a estátua era quente e as crianças eram entregues literalmente à estátua, elas eram queimadas junto com a estátua. Realmente é inimaginável fazer isso. E eu acho ainda mais incrível que os próprios pais traziam os filhos, não eram crianças que eram roubadas nem nada disso. Os próprios pais traziam e entregavam por livre e espontânea vontade, por fé em deuses falsos. E quem trouxe os povos pagãos, mas a gente tem que lembrar de toda a história. A gente sabe, pessoal, que também pessoas do povo de Israel foram no caminho de pessoal. E a Bíblia nos relata que Acaz, vocês já ouviram falar? Ok, pessoal, agora vocês estão me ouvindo melhor. Eu tirei o microfone. Ó. Então, eu posso dizer uma coisa? Cada vez que eu venho para esse tipo de lugares, Sodoma,
aqui Gena, cada vez que eu venho, meus microfones dão tilt, ainda mais do que o normal. Então eu tirei o microfone, agora eu tô só usando o som do celular. Então, aqui perguntaram quem era Moloque. Moloque era um deus pagão. Aqui. Era um deus pagão, os cananeus adoravam a Moloque. Deixa eu virar aqui para vocês verem onde tudo isso acontecia. Então, eles adoravam a esse deus pagão Moloque. Aqui eles faziam esses sacrifícios. E ainda mais terrível é saber que pessoas do povo de Israel, pessoas que seguiam a Bíblia, que seguiam a Deus, se desviavam de Deus e faziam esse tipo de práticas também. A gente tem um exemplo muito claro na Bíblia do rei Acaz. O rei Acaz, ele é descendente do rei Davi, pessoal. Imaginem, um descendente do rei Davi. Ele vem aqui no Vale de Gena e aqui ele faz sacrifícios. E ele sacrifica aqui também crianças. Eu tô aqui lendo um pouquinho dos comentários de vocês. Ó, pai, tu tem alguma... Eu tô vendo que tu tá pensativo aqui. Como sempre eu aprendo contigo. E hoje eu, agora, ouvindo essa história do sacrifício dos filhos, eu acho que talvez o impedimento que Deus fez do sacrifício de Abraão em Isaac tenha sido o primeiro a mostrar que isto não poderia continuar. Então, o monoteísmo acabou com isso, através de Abraão salvando seu filho do sacrifício que Deus teria feito uma mensagem dupla. Vai lá para ver se ele faria isso com muita disposição, com muito amor a Deus. E aí, quando Deus viu que ele mataria o próprio filho, ele o impediu. Aqui. Então, exatamente isso. Quando a gente ouve a história de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaac, e a gente não ouve Abraão discutindo com Deus, primeiro porque ele tinha fé plena em Deus, mas a gente não vê que ele fica em choque. Quer dizer, quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho, era uma prática comum e normal naquela época. Então, claro, ele não estava feliz de levar Isaac para o sacrifício, mas ele aceita. E quando Deus faz isso, impede, Deus claramente diz: não sacrifica o teu filho, al tishlach yad al na'ar, quer dizer, ele diz: não coloca tua mão sobre o jovem. Quer dizer, Deus claramente diz: eu não quero sacrifícios de criança. Então não era só uma questão em relação a Abraão e a fé dele, o teste de fé, e sim uma mensagem para todo mundo que estava aqui na região, que Deus não quer sacrifícios humanos. Porque onde nós estamos, pessoal, aqui é o Vale de Gena. Aqui é o Vale de Gena, pessoal, olha aqui. A gente está vendo ele aqui bem agora. E lá em cima, subindo, é a Cidade Velha. E na ponta da outra ponta da Cidade Velha é o Monte Moriá, pessoal. O local do sacrifício, ou do quase sacrifício de Isaac, é bem próximo. Deus pega... Ai, desculpa, pessoal. Deus pega um ponto alto, próximo ao vale, e diz: olha, pessoal, aqui está o que é próximo de Deus, eu não quero sacrifícios. Enquanto isso, no vale, sim, se sacrificavam crianças. Eu gostaria de fazer um outro comentário. Eu não sei, Aline, se com a dificuldade de som está se ouvindo a reza de uma irmã na mesquita. E há pouco tu falasse, e todos os teus seguidores ouviram, os sinos da igreja. Nós estamos num local difícil historicamente, mas felizmente a realidade atual está nos mostrando o convívio das religiões pela primeira vez na história. Sim, alguém... Seguidamente, quando eu caminho de noite por Israel, as pessoas perguntam se é seguro. E a resposta é que é segura. A prova é o que a gente está fazendo. A gente está caminhando agora de noite, no meio de um vale, aqui em Jerusalém, com pouca luz. A gente está com a nossa mini luzinha aqui, pessoal,
que a gente está tentando iluminar para vocês um pouco o caminho, para a gente conseguir ver, mas isso aqui nos mostra como Israel é... Oi, desculpa, quase caí. Israel é seguro. E aqui a gente consegue ver as laterais do vale. Eu também acho elas bem imponentes e chocantes, essas pedras, olha. Vocês estão vendo, pessoal? E eu acho que as lives, às vezes o som falha, às vezes a gente não consegue ver com a mesma clareza que a gente consegue durante o dia ou quando a gente faz vídeo gravado, mas eu acho que nada igual a ver realmente ao vivo. Assim, pessoal, a gente não tem como editar nada, tirar nada, quer dizer, tudo que está acontecendo, o que a gente está vendo, vocês também estão vendo. E sim, agora aqui em Israel o pôr do sol é bem mais cedo, porque a gente trocou por horário de inverno e por isso eu sei que está super escuro e que vocês estão vendo, parece realmente... Bom, já é noite e vocês estão vendo isso. E aqui a gente vê muitas árvores. E também isso nos associa a uma das histórias que tem aqui no vale. Judas, pessoal, ele trai a Jesus. Todo mundo sabe disso, certo? O que Judas recebe para trair Jesus? Ó, podem comentar aqui, pessoal, o que Judas recebe em recompensa por trair a Jesus? Olha lá meu pai no fundo. Tem alguma coisa que está chamando a atenção dele. Muito bem, a Cláudia respondeu, o Sócrates também, Cristo Rei, André. Ele recebe 30 moedas de prata. E Judas, se dando conta do grande erro que ele fez, ele decide devolver essas moedas aos cofres. A questão é que não lhe é permitido devolver o dinheiro, porque agora isso é considerado dinheiro de sangue. Literalmente, se vendeu uma pessoa com esse dinheiro, quer dizer, essas moedas causaram a morte de Jesus e por isso é proibido que o dinheiro volte aos cofres. E essas moedas vão ser usadas para comprar um terreno. E o terreno é conhecido como o campo de sangue. E a gente pode acreditar em coincidências nesse mundo ou não. O campo de sangue, ele fica onde? O campo de sangue fica dentro do Vale de Geena. Então a parte mais sul do vale, para onde a gente está indo agora, é onde fica o campo de sangue. E por que isso me lembrou as árvores? Pessoal, o que isso tem a ver com as árvores? Uma das tradições locais aqui de Jerusalém fala que quando Judas ele se enforca, ele se mata enforcado numa árvore no próprio campo de sangue, aqui no Vale de Geena. Então as árvores aqui nos lembram o final dos dias de Judas Iscariotes. Então exatamente, aqui a Rose também falou, quer dizer, Judas se enforcou. E tem uma boa chance disso ter acontecido aqui no Vale de Geena, porque biblicamente falando faz todo sentido. Aqui ele compra o terreno é conhecido até os dias de hoje, existe uma igreja sobre esse local, a igreja se chama a Igreja de Hekeldama. Ó, que pai me ajuda segurando a luz, meu pai está me ajudando como sempre, companheiro em todas as horas. E aluno, aprendo muito contigo, tu sabe disso. Então eu fico imaginando as pessoas que estão passando aqui de carro, se eles têm a menor ideia de por onde eles estão passando. Porque o nome desse vale até os dias de hoje é Gei Ben Hinnom, o Vale de Geena. Então aqui tem a rua, se chama a Rua do Vale de Geena. A pergunta é se as pessoas no dia a dia entendem o significado profundo do que é Geena. E eu posso mostrar uma coisa para vocês que eu acho um pouco complicado, biblicamente falando. Eu acho o lugar lindo. Então aqui, pessoal, a gente tem um local de agricultura bíblica. A gente já fez vídeos aqui. Então eu acho muito bonito que a gente aprende aqui sobre a história bíblica no Vale de Geena. Mas nesse local também se fazem eventos. Então tem gente que se casa aqui em Geena. Então, pessoal, não sei qual a opinião de vocês.
de se casar dentro do Vale de Geena. Eu acho um pouco complicado. Ó, meu pai disse pra mim virar a câmera e mostrar pra vocês o outro lado. Ó, pai, o que a gente quer mostrar pra eles? O que a gente vai mostrar? Tem um moinho de vento, mas eu acho que não aparece aí agora. Então, lá em cima a gente consegue ver a cidade moderna de Jerusalém. Então, vamos seguir agora descendo. Então, sim, pessoal, tem gente que se casa aqui, tem festas que são feitas aqui. Eu acho que é um ótimo local para se aprender e ensinar sobre a Bíblia, já que é um local por si só bíblico. Então, vocês estão vendo aqui, tem burricos, tem animais. Ó, vamos dar oi para os burricos. Então, a gente consegue ver aqui os animais. Tem um burrico pequenininho aqui entre os dois, mas eu não sei se vocês conseguem ver ele. Vocês conseguem ver que tem um pequenininho ali escondido? Então, mas vamos seguir descendo. Inclusive a entrada de Jesus, não é? Sim, aqui outra vez tudo se conecta, quer dizer, nós vemos aqui o jumentinho branco e ele nos conecta à entrada de Jesus a Jerusalém, a cidade. E aqui a gente vê claramente que nós estamos num vale, quer dizer, de um lado e do outro. A parte mais funda do vale é aqui embaixo. E aqui tem uma rua moderna que passa por cima. E vocês veem que o vale é enorme, a gente já está caminhando há 20 minutos aqui dentro do vale. Nós não chegamos ainda no final. Aqui. Então aqui, olha, a gente está vendo oliveiras. E as pessoas que moram aqui em volta. Outra vez perguntando, será que as pessoas que passam por aqui, moram por aqui, conhecem? E ao fundo nós vemos também um bairro, ele hoje em dia é um bairro árabe muçulmano, naquela época, nos tempos bíblicos, tanto na época de Abraão como na época de Jesus, aqui era uma colina vazia, hoje em dia ele é um bairro árabe chamado Ras El Amud. Olha aqui, pessoal. Não sei se vocês estão... É lindo isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo perceber e absorver esse local da mesma maneira que a gente está caminhando por aqui. Eu vou te pedir que um dia tu mostre isso durante o dia. Nós temos vídeo aqui no canal, pessoal, aqui durante o dia. Mostrando esse vale. Mostrando aqui o vale, então quem não assistiu, ó. Pessoal, eu sei que a gente tem muitos vídeos aqui no canal, a gente tem mais de 200, mas a gente tem muitos vídeos em locais interessantes aqui de Israel. Um dos vídeos que a gente tem aqui, a capa do vídeo é o Vale do Inferno, acho que chama Geena, o nome do vídeo, e ele realmente mostra a gente caminhando por aqui durante o dia, mas eu acho que realmente... Eu acho que realmente é impactante estar aqui durante a noite e ver o local. E sempre me lembro, já me acostumei, né? E eu me lembro de um comentário que fizesse há pouco ali a respeito da segurança. Mostra a rua, está absolutamente vazia, já é noite, a Aline está com o celular exposto, gravando, eu estou com o meu celular no bolso, carteira, não tenho nenhum receio de ser assaltado, enfim. Só um segundinho, pessoal. Alguém pediu para mim limpar a câmera, mas eu acho que não é a câmera que tá suja, não. Eu acho que é realmente a luz. Deixa eu tentar de novo, mas eu acho que é a luz, pessoal. Sim, tem aqui alguns jogos de luzes que a prefeitura instalou, então a gente consegue ver as paredes que elas vão trocando de cor. Se eu perguntasse a minha opinião, eu acho que a melhor opção é deixar realmente tudo vermelho pra gente lembrar da história pessoal. Quer dizer, eu acho importante a gente lembrar as histórias bíblicas, tanto as positivas como as negativas. Quer dizer... Se tu me perguntasse a opinião, obviamente eu gostaria de estar aqui em Jerusalém, mostrando para vocês as maravilhas e os restos do templo de Jerusalém, e eu mostro para vocês.
mas eu acho também importante a gente mostrar os lados difíceis. Quando a gente fala do rei Davi, também lembrar de Batseba e do que ele fez errado com o esposo de Batseba. Eu acho importante quando a gente fala do Templo de Jerusalém, local de presença divina aqui, lembrar também que teve lugares que eram literalmente o inferno da terra. Jesus várias vezes, ele chama Geena, ele compara Geena ao local do inferno. Então Geena é em grego, outra vez como eu tinha falado no início da live, então vamos lá. Geena é um nome grego, mas Jesus usa a palavra Geena como sinônimo de inferno, como local de sofrimento e de fogo eterno. Seguidamente, inclusive, quando se traduz na Bíblia para português, se tira a palavra Geena e só deixa inferno. Então, por exemplo, se vocês conhecem aquela passagem do Sermão da Montanha, que Jesus fala que se tua mão te faz pecar, joga lá fora, que melhor que todo o teu corpo queime em Geena. Então, realmente, a gente vê como Jesus, ele fala desse local. Então, pessoal, realmente a gente vai chegar aqui um pouquinho mais, uns metros mais, para ver a ponta do vale e eu contar a última história para vocês. E aqui alguém perguntou se o inferno existe. Realmente depende, a interpretação é como tu interpreta essas passagens. Mas o mais próximo que a gente consegue chegar do inferno nesse mundo é o que acontecia aqui em Geena. Então agora eu convido vocês a pensarem comigo. Imaginem esse local. Eu sei que está de noite, eu sei que é um pouco difícil de imaginar, mas vamos juntos fazer esse esforço. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês. Imaginem aqui tambores tocando, um barulho gigantesco, gritos de crianças sendo queimadas vivas, lixo da cidade de Jerusalém queimando constantemente. Deixa eu entrar aqui, pessoal, no vale. Vamos acender a luz. Eu quero mostrar para vocês e eu quero que juntos a gente imagine isso. Então, os gritos, o cheiro do lixo, o barulho das crianças, quer dizer, um local desesperador. E o valor da vida humana é o valor mais alto que existe. E por isso aqui justamente se desvalorizava a vida. E não só isso, se adorava a deuses falsos. Então esse realmente é o local mais baixo do mundo. Não geograficamente, pessoal, mas sim moralmente e espiritualmente. E ver ele nos relembra também essas passagens tão tristes que são importantes que a gente lembre. E por isso, eu sei que tá difícil aqui um pouquinho hoje. Deixa eu parar aqui. Não é uma live normal minha, mas eu queria trazer vocês aqui no dia de hoje e pegar, às vezes, os maus exemplos da humanidade para nos lembrar o que sim nós devemos fazer. A gente deve dar valor à vida, dar valor principalmente à vida das crianças. Lembrar que existe só um Deus. Deus pode estar em todos os lugares, mesmo no Vale de Geena. E lembrar que ninguém é perfeito. Acabe, o descendente do rei Davi, ele vai aqui sacrificar crianças. Então, ninguém é perfeito, mas todos têm a capacidade de lutar pelo que é correto. Então, mesmo em momentos turbulentos nas nossas vidas, na vida das nossas nações, vamos lutar pelo que é correto, lembrar do valor da vida. E a gente vai se encontrar, pessoal, no próximo domingo, no local mais alegre, aqui em Israel. Mais claro, né?
mais claro, pessoal. Então a gente tem muita coisa aqui programada para vocês, mas realmente eu queria fazer a aventura do dia de hoje junto com vocês. E agora eu e meu pai, a gente vai subir de volta o Vale de Geena, mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Então, nossa última voltinha aqui no Vale de Geena. E eu agradeço a todos que assistiram. Se vocês gostaram, pessoal, e não são inscritos, agora é o momento de se inscrever aqui no canal e de compartilhar. E quem não assistiu, está convidado a assistir o nosso vídeo aqui do canal sobre o Vale de Geena, o Vale do Inferno. E eu quero agradecer a todos também aqui pelas contribuições. Um beijo e nos vemos na próxima.